Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Vem cá, você já percebeu que quando você vai tomar uma decisão, sua cabeça diz uma coisa, seu coração diz outra, e lá no fundo parece que tem uma terceira voz sussurrando um terceiro caminho? Seja muito bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro, para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você toma as suas decisões. E logicamente que está muito linkado ao episódio anterior sobre autoconhecimento. O episódio de hoje é sobre os 3 tipos de mente, tá? Mas eu vou fazer várias observações sobre o autoconhecimento, que foi o nosso episódio passado. Se você não me segue no Instagram, já aproveita e me segue lá, @GustavoIANN. Por lá eu posto conteúdos diários sobre inteligência emocional, neurociência do comportamento e principalmente transformação real. Vamos lá, meus amigos, para a gente iniciar, eu preciso trazer uma reflexão para vocês aqui de uma frase que eu ouvi e lógico que tem muita base na neurociência. A frase é a seguinte: pensar é só uma parte da equação. Sentir e intuir também são formas de inteligência. Uau! Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei realmente assim bem reflexivo, porque de fato não somente contribui no sentido dos princípios da neurociência, mas também direciona, né, nos faz entender como que nós funcionamos. Nós não somos um ser simples, somos seres complexos, cheios de respostas a estímulos internos e externos. Então, entender isso faz com que a gente tenha uma melhor direção das nossas ações e principalmente uma melhor condução da nossa vida. Para a gente iniciar, eu quero que você entenda que tudo isso que eu vou falar aqui, obviamente, tem base científica, mas eu quero que você tenha uma visão, um prisma, um novo olhar, uma nova perspectiva, e essa perspectiva é justamente a do autoconhecimento. Eu quero que você tenha como princípio que sem o autoconhecimento a gente não consegue tomar boas decisões, e é justamente aqui que eu inicio a história de hoje. Eu quero que você se coloque nessa história de hoje para você entender razão, emoção e intuição junto comigo. Vamos lá. Imagina que você tem uma proposta incrível de emprego, só que ela é em outra cidade. Uma grande oportunidade, o melhor salário, com novos desafios, e entra aqui a razão, a emoção e a intuição. Que decisão você toma? Sua mente racional pode dizer: vai lá, é muito lógico, você vai receber melhor, você tem novos desafios. Mas, por outro lado, o seu lado emocional grita: cara, e sua família? E seus amigos? Como é que isso tudo vai ficar? Você vai se sentir sozinho. E lá no fundo, vem a parte intuitiva. Como se fosse uma sensação estranha. Como se algo te dissesse: ainda não, não é por aí. E aí eu te pergunto, qual decisão você vai tomar? E por que eu te coloco essa pergunta? Porque a decisão que você vai tomar muito tem a ver com o teu autoconhecimento, com os teus valores. Se você é uma pessoa, por exemplo, que a família é um principal valor, certamente você não vai para essa nova oportunidade. Agora, se o seu ponto de vista de valor principal é liberdade, é desafio, enfim, algo relacionado a crescimento, independência, certamente você vai. E você não vai ter problema com esse jogo entre razão, emoção e intuição. Vamos colocar dessa forma, né? Mas assim, nós sabemos que tudo é emocional. E logicamente que esses 3 modelos, eles provocam e conduzem a nossa vida. Beleza? Então, meus amigos, você precisa entender e aprender a integrar essas vozes internas
para que tuas decisões não se tornem prisões e muito menos pesos, e sim se tornem clareza. E aqui eu entro com a explicação um pouco de como funciona cada parte da tua cabecinha, beleza? Vamos lá. Então a gente vai lá na mente racional. A análise lógica da mente racional acontece através de comparação, de planejamento. Ela basicamente é regida pelo córtex pré-frontal, tá? E a grande vantagem aqui é justamente essa clareza, essa melhor estruturação, organização de ideias. E tudo isso, se você é uma pessoa que tende a ter uma melhor clareza, naturalmente que você tem uma melhor comparação, faz uma análise muito mais coesa referente à situação e consegue até mesmo se planejar melhor para uma decisão desse modelo. O grande risco aqui, quando a gente fala da parte racional, vou colocar dessa forma, é justamente essa paralisia por análise, tá? Esse excesso de controle, normalmente quem é muito racional tem um excesso de controle e que às vezes a vida não apresenta essa realidade, né? E então nós vamos para a nossa mente emocional. Vamos colocar o coraçãozinho para a gente ter aí um estímulo visual, né? Então nós temos aí um coração que ele realmente está conectado ali às nossas emoções, às nossas memórias afetivas, à empatia mesmo. Essa parte do nosso cérebro emocional, da nossa mente emocional, ela é regida pelo nosso sistema límbico, tá? A amígdala, o hipotálamo, lembrando que isso tudo é basicamente o nosso sistema de luta ou fuga, tá? E é justamente aqui que está esse grande risco, tá? Essa reatividade, essa impulsividade. Mas nós temos também uma vantagem. A vantagem dessa mente emocional é justamente a conexão humana, a nossa parte motivacional, essa resposta a estímulos internos e externos, que obviamente contribuem para decisões mais afetivas, né? Então nós temos também a mente intuitiva, tá? Essa sensação interior de sabedoria inconsciente, quase como uma percepção sutil, né? Ela está justamente associada aí ao nosso sistema entérico, tá? E a integração neural inconsciente. O que isso significa na prática? Nós temos ali como principal vantagem as decisões rápidas e alinhadas, tá? Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos e a equação que nós fazemos entre uma decisão que faz ou não sentido para nós. Mas também ela tem um grande risco, que é justamente ignorar os sinais por medo de confiança, por medo da falha. E aqui eu quero que você entenda que, na verdade, o nosso grande poder está na integração das três partes, tá? Quando a nossa mente pensa, o nosso coração sente e o nosso corpo confirma, aqui sim é que você tem uma decisão de fato coerente. Você precisa entender que você não é só cérebro, a cabeça, o coração e a alma, cada um tem algo importante para dizer. Quando você aprende a ouvir os três, aí sim, você decide no escuro, porque você sabe aquilo que você está pulsando dentro de você de fato. Então, eu quero propor para você aqui um exercício, tá? Esse exercício a gente chama de a tríade da decisão. É uma técnica simples de decisões, para decisões difíceis, na verdade, onde nós vamos, primeiro, escrever o problema e dar um espaço para que essas três vozes respondam. Primeiro, a cabeça, você vai perguntar, poxa, qual a decisão lógica? Quais são os prós e os contras dessa decisão? E aí você coloca lá, cabeça. Quais são as partes lógicas, prós e contras, beleza. Aí você vai desenhar um coraçãozinho e vai escrever bem assim, o que eu sinto ao imaginar essa decisão? E então eu quero que você desenhe, tá, como é essa decisão. E na parte intuitiva, essa daqui é a mais legal, tá? Que é basicamente aquele julgamento que você faz prévio aquele pensamento intuitivo que vem mesmo. Então, qual foi a sua primeira reação quando você ouviu e precisou tomar essa decisão? Como que você se sentiu? E aí você vai anotar isso. Beleza.
Olha só, você tem ali a cabeça, o coração e a intuição, né? E aí eu quero que você analise isso tudo, respire profundamente por 2 minutos, tá? Coerência cardíaca, vamos lá. Show. Acalmou os centros emocionais e melhorou a escuta interna? Agora você vai decidir com alinhamento. O que isso significa na prática, Gustavo? Você só vai avançar se houver paz entre as 3 partes. Mesmo com medo. Poxa, eu tive medo, mas eu tô em paz com relação a essa decisão, então vai. Beleza? Essa é a ideia da tríade da decisão. Que você entenda, poxa, o meu lado racional tá falando isso, o meu lado emocional tá falando isso, e intuitivamente eu quero isso. Vamos alinhar esses 3 aí. Isso é um exercício, gente, de autoconsciência, beleza? Então espero que tenha ajudado você. E se você quer ter um aprofundamento nesse processo e alinhar esses 3 centros de tomada de decisão, participe da minha mentoria de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, onde nós vamos unir corpo, mente e alma para justamente alinhar você e ativar sua versão mais autêntica. Aproveite e acesse lá www.gustavoinn.com.br/mentoria. Esse foi o nosso Evolution Cast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio.